Existe agora mesmo uma função dentro do seu carro que não custa absolutamente nada para usar. Não é um produto que você precise comprar. Não se trata de um agendamento de serviço. Não é uma atualização pela qual você precise pagar. Zero. E o motivo de você nunca ter usado. Não é porque seu carro não tem. Já está lá, integrado, ativo, aguardando. Se você dirige um Toyota, Honda, Mazda, Subaru, Nissan, Lexus, Acura ou quase qualquer veículo japonês fabricado nos últimos 15 anos. Essas funções estão presentes no seu carro neste exato momento. Totalmente operacionais, silenciosamente sem fazer nada, porque quase ninguém nunca lhe disse que elas existiam. Essa é a verdadeira razão. Não porque sejam raros, não porque sejam caras, não porque sejam difíceis de ativar, porque ninguém os mencionou. Um engenheiro de uma fábrica de automóveis japonesa passou um tempo com um mecânico em um seminário de treinamento na Califórnia e mostrou a ele um conjunto de funções integradas que os técnicos japoneses consideram conhecimento básico. Recursos projetados para proteger o motor, reduzir o consumo da bateria, melhorar eficiência e evitar o desgaste dispendioso antes que ele ocorra. Funcionalidades simples, funcionalidades gratuitas, funções que levam segundos para ativar. No entanto, a maioria dos motoristas nos mercados ocidentais nunca ouve falar deles. Elas não são destacadas quando você pega o carro. Não são demonstradas quando as chaves são entregues. Raramente são explicadas de uma forma que as torne memoráveis. Em muitos casos, estão escondidas atrás de rótulos de menu vagos, sequências de entradas silenciosas ou pequenas referências técnicas, que o proprietário médio jamais notará. E esse silêncio importa, porque cada vez que uma bateria descarrega prematuramente, isso representa uma venda de substituição. Cada vez que ocorre desgaste desnecessário na partida, a frio, isso se transforma em receita futura para reparos. Cada vez que um motorista ignora informações ocultas sobre eficiência, isso se traduz em anos de combustível desperdiçado. Cada vez que alguém paga uma taxa de diagnóstico por informações que o carro já era capaz de mostrar, esse dinheiro é desperdiçado com algo que a pessoa poderia ter verificado sozinha em menos de um minuto. No Japão, muitas dessas funções são consideradas conhecimento comum entre entusiastas, grupos de proprietários e mecânicos experientes. Não são mágicas, não são mitos. Fazem parte de como os motoristas aprendem a conviver com o carro a longo prazo. Proteja-o desde cedo. Reduza o desgaste desnecessário. Use os sistemas já integrados. Em outros mercados, a maioria das pessoas simplesmente dirige o carro e espera até que algo dê errado. Hoje, isso muda, porque nos próximos minutos você verá exatamente o tipo de funções ocultas que os mecânicos japoneses usam rotineiramente nos veículos que consertam funções que não custam nada, levam segundos e ajudam a evitar os tipos de problemas que a maioria dos motoristas só descobre depois de já ter pago por eles. E só a primeira delas pode mudar o que acontece com a bateria do seu carro na próxima vez que ele ficar estacionado por mais de uma semana. Função 1. Modo de proteção da bateria. Pense no que seu carro está fazendo neste exato momento. Mesmo estando estacionado, o motor está desligado. As luzes estão apagadas. As portas estão trancadas. Mas o carro não está realmente adormecido. Os veículos japoneses modernos estão repletos de módulos eletrônicos que nunca desligam completamente em condições normais. Os sensores de entrada sem chave continuam procurando o controle remoto. Os sistemas de alarme permanecem ativos.
As funções de memória continuam funcionando. Os módulos de controle da carroceria, as configurações de climatização, os recursos de espera do sistema de entretenimento, os controles dos espelhos e os sistemas de segurança continuam consumindo pequenas quantidades de energia. Cada um é pequeno por si só, mas juntos, ao longo dos dias, eles se acumulam. É por isso que um carro pode ficar parado por uma semana, 2 semanas ou um pouco mais, e de repente a bateria fica fraca ou completamente descarregada. Para o motorista comum, parece aleatório. Para um técnico que entende de consumo parasita, é previsível. Os mecânicos japoneses sabem que quando um veículo ficará estacionado por um longo período, reduzir a atividade desnecessária em modo de espera pode fazer uma grande diferença. É por isso que alguns deles usam o que muitos motoristas chamam de rotina de proteção da bateria, menos uma forma de bloquear e desligar o veículo, de acordo com um padrão que coloca mais sistemas em um estado de repouso com menor consumo de energia. Leva apenas alguns segundos. Em muitos modelos da Toyota e da Lexus, os motoristas relatam usar uma sequência em que o veículo é travado normalmente e, em seguida, o sinal de travamento é repetido rapidamente para estimular um estado de repouso mais profundo nos sistemas eletrônicos do veículo. Para veículos Honda e Acura, muitos proprietários descrevem uma rotina de manter as travas pressionadas por um longo período após o primeiro acionamento, como uma forma de confirmar que o veículo entrou completamente em um estado de menor atividade. Os proprietários de Mazda costumam usar um padrão de travamento e retenção, às vezes confirmado pelo comportamento dos espelhos em modelos equipados. Os proprietários de veículos Subaru frequentemente dependem de uma sequência rápida de comandos de travamento e destravamento para acionar um padrão de desligamento mais completo. Quando o veículo está estacionado, dependendo do modelo e do ano de fabricação, o motorista comum nunca experimenta nada disso. Ele tranca o carro uma vez e vai embora. Mas os motoristas que conhecem os hábitos ocultos de seus veículos podem reduzir a carga da bateria quando o carro está parado. E a diferença importa. Uma bateria enfraquecida por repetidas descargas profundas nunca se recupera completamente da mesma forma. Um ciclo de descarga desnecessário se transforma em 2. Depois MTR. Esse então você se vê trocando a bateria antes do previsto e se perguntando por que um carro que não apresentava nenhum problema de repente não liga em uma manhã fria. A resposta pode não estar na própria bateria. Pode ter sido a forma como o carro estava estacionado. Livre, rápido, sem ferramentas, sem necessidade de agendamento. No entanto, a maioria dos motoristas só ouve falar sobre a manutenção da bateria. Depois que ela já apresentou defeito, função 2. Protocolo de proteção do motor em partida a frio. Agora vamos falar sobre o momento que, silenciosamente, causa os danos mais graves e duradouros a um motor. Não é permitido dirigir em rodovias. Não ficar parado com o motor ligado no semáforo. Nem mesmo uma aceleração vigorosa. Partida a frio. Ao ligar o motor, após ele ter ficado parado por horas, especialmente durante a noite, o óleo fica mais viscoso, sua circulação é mais lenta. As superfícies críticas dentro do motor ainda não estão recebendo a lubrificação ideal. Por um curto período, as peças que deveriam deslizar funcionam com uma proteção inadequada. Essa janela de oportunidade pode durar apenas alguns segundos, mas esses segundos
se repetem constantemente, manhã após manhã, inverno após inverno, ano após ano. E ao longo da vida útil do veículo, isso se acumula. Os engenheiros japoneses sempre foram obcecados pela longevidade. Não se trata apenas de fazer o carro durar mais do que o período de garantia, mas de manter o desgaste baixo ao longo de centenas de milhares de quilômetros. É por isso que o aquecimento cuidadoso do motor, a operação inicial suave e as práticas de partida com baixa carga são levados muito mais a sério por proprietários informados do que a maioria das pessoas imagina. Um dos hábitos mais simples envolve o que você faz imediatamente após ligar o motor. A maioria dos motoristas liga o carro e sai em movimento quase instantaneamente. Pé no freio, engata a marcha e acelera. O carro se move antes que a circulação do óleo tenha a chance de se estabilizar adequadamente em todo o motor. Motoristas que pensam a longo prazo fazem o oposto. Eles ligam o motor, eles mantêm o freio acionado, eles permitem que o motor funcione em marcha lenta por breves períodos. Eles resistem a tocar no acelerador. Eles dão ao sistema de lubrificação alguns segundos para que a pressão se estabilize e a distribuição do óleo seja feita corretamente, antes de exigir que o motor e a transmissão entrem em funcionamento. Em alguns veículos, esse período inicial tranquilo permite que o sistema de gerenciamento do motor estabilize a marcha lenta, reduza a demanda imediata de acessórios e suavize a carga mecânica durante os poucos segundos mais sensíveis de funcionamento. Parece simples demais para importar, mas é exatamente por isso que a maioria das pessoas ignora isso, porque não parece dramático. Não há luz, nenhum alerta, sem comando de voz. Não há nenhum adesivo da concessionária lembrando você de fazer isso. Apenas uma pequena pausa entre o início do movimento, e essa pausa pode ser uma das formas mais baratas de proteção do motor que você jamais usará. Pense nos números. 2 partidas a frio por dia, 5 ou 6 dias por semana, todos os meses, todos os anos. Mesmo pequenas reduções no desgaste inicial se acumulam com o tempo. O que parece insignificante numa manhã de terça-feira torna-se significativo ao longo de 160 mil quilômetros. Essa é a diferença entre dirigir um carro e conservar um carro. Os mecânicos japoneses entendem que a vida útil de um motor raramente é destruída por um único momento catastrófico. Ela é desgastada por hábitos, pequenos momentos repetidos de impaciência, pequenas tensões que parecem inofensivas, porque nada quebra imediatamente. Então, um dia, o motor começa a fazer barulho, o consumo de petróleo começa a aumentar, componentes que deveriam durar mais tempo começam a apresentar desgaste. E, de repente, os reparos deixam de ser teóricos. Tudo isso pelo preço de não esperar 10 segundos. Função 3. A verificação diagnóstica oculta. Eis algo em que a maioria dos motoristas nunca pensa. Seu carro geralmente demonstra sinais de que algo está começando a dar errado muito antes da luz de advertência acender. Ele sabe quando um sensor está se comportando de forma estranha. Ele sabe quando um sistema monitorado se comporta fora da faixa esperada. O sistema sabe quando uma falha ocorreu uma vez, 2 vezes, ou de forma intermitente e, em muitos casos, armazena essas informações antes que o problema se torne grave o suficiente para acionar um alerta completo no painel de controle. Essa informação é valiosa, porque detectar um problema logo no início muda tudo. Uma pequena irregularidade no sistema, detectada precocemente, pode significar a necessidade de limpeza, ajuste ou monitoramento. O mesmo problema, ignorado durante meses, pode resultar em custos.
de substituição, mão de obra, diagnóstico e danos colaterais. Os veículos japoneses são famosos por terem um sistema de monitoramento de bordo bastante completo e, embora as ferramentas de diagnóstico das concessionárias desbloqueiem todo o sistema, muitos carros também permitem que os proprietários acessem um comportamento limitado de autoverificação por meio de sequências de ignição, iodômetro ou botões de viagem. Essa é a parte que a maioria das pessoas nunca usa. Em alguns modelos da Toyota e da Lexus, os proprietários relatam a tempo sequências de inicialização que envolvem o uso repetido do botão do odômetro para exibir verificações ou informações relacionadas à manutenção no painel. Os condutores de Honda de gerações específicas costumam acessar as verificações do medidor ou do visor integrados, pressionando ou acionando o botão de reinicialização do odômetro durante a inicialização da ignição. Os proprietários de Mazda e Subaru têm suas próprias versões, sequências de botões que podem acionar testes de exibição, verificações de menu ou padrões de status simples do veículo. Esses métodos não substituem completamente o diagnóstico profissional. Não são ferramentas de reparo mágicas, mas podem servir como um alerta precoce. E esse alerta precoce é poderoso, porque a maioria das pessoas só age quando uma luz de advertência acende. Nesse momento, o carro já ultrapassou o limite de fique atento para conserte isso agora. E, uma vez atingido esse ponto, o custo geralmente só aumenta acima. É assim que os motoristas acabam pagando apenas para serem informados sobre o que o carro já havia começado a rastrear dias ou semanas antes. Uma sequência de ignição. Basta pressionar alguns botões. 30 segundos de curiosidade. Isso pode ser tudo o que é preciso para detectar o que, de outra forma, se tornaria um diagnóstico pago mais tarde. E, uma vez que você saiba que seu veículo possui um sistema básico de autoverificação integrado, você deixa de se sentir completamente dependente sempre que algo pequeno parecer fora do normal. Você se torna a primeira pessoa a perceber. Não fui a última pessoa a descobrir. FAN, o quarteiro ou sistema de treinamento em eficiência de combustível. Agora, vamos falar sobre a função que, silenciosamente, custa dinheiro às pessoas todos os dias em que a ignoram. Treinamento em eficiência de combustível. A maioria dos motoristas acha que entende de economia de combustível, porque já viu a média de quilômetros por litro km/L no painel, mas a média de km/L é um número superficial. Ela mostra o que já aconteceu, sem explicar por que aconteceu. Essa é a diferença. Os engenheiros japoneses não construíram carros apenas para consumir combustível. Eles desenvolveram sistemas de feedback para influenciar o comportamento do motorista em tempo real. Sistemas que recompensam uma aceleração mais suave, uma frenagem mais inteligente, uma resposta mais precisa do acelerador e um controle de velocidade mais eficiente. Mas em muitos veículos, esses recursos estão ocultos. Eles estão escondidos dentro dos menus de exibição, configurações ecológicas, páginas com informações sobre a viagem, submenus de assistência à condução, níveis detalhados de treinamento que a maioria dos proprietários nunca acessa. E por estarem escondidas, as pessoas continuam dirigindo da mesma maneira, desperdiçando dinheiro todos os dias, sem perceber o quanto isso lhes custa. Aumentos repentinos na aceleração, frenagem tardia, aumentos desnecessários, estabilidade de velocidade deficiente, decolagem excessivamente agressiva a cada parada. Nada disso parece caro no momento, mas ao longo de um ano, sim, os veículos Toyota e Lexus frequentemente incluem indicadores
de consumo de combustível mais detalhados do que os proprietários imaginam, incluindo feedback em tempo real sobre o comportamento do veículo ao navegar pelas telas de informações corretas. Os sistemas EcoAssist da Honda podem avaliar o comportamento de condução e destacar se a aceleração, a frena-rem e a consistência da velocidade de cruzeiro estão contribuindo ou prejudicando a eficiência. Os modelos da Mazda e da Subaru frequentemente incluem páginas de economia de combustível com várias camadas, que mostram exatamente como os hábitos afetam o consumo em tempo real ou viagem por viagem. Quando você ativa esses sistemas e presta atenção de verdade, algo muda. Você começa a perceber o preço da impaciência. Você percebe quanto combustível desaparece durante acelerações desnecessárias. Você sente como uma condução suave melhora os números. Você passa a ter consciência de hábitos que antes eram invisíveis e depois de algumas semanas, muitos motoristas mudam permanentemente a forma como dirigem. Não porque alguém lhes deu uma bronca, não porque o combustível tenha ficado repentinamente mais barato, mas porque o carro finalmente começou a ensiná-los. É isso que torna essa função tão poderosa. Ela não apenas exibe dados, como também altera comportamentos. E é o comportamento que determina se um carro silenciosamente treina sua carteira ou silenciosamente lhe economiza dinheiro ano após ano. A tela estava sempre lá. O sistema sempre esteve lá. A possibilidade de poupança sempre existiu. A única coisa que faltava era saber onde procurar. Função 5. Anulação do desligamento de emergência do motor. Esta última função não tem a ver com economizar dinheiro. Trata-se de controle. Trata-se de segurança. E essa é a função que todo motorista deve entender antes mesmo de precisar dela. Imagine que o acelerador emperra, imagine que o carro continua acelerando quando você precisa que ele pare. Imagine que o pânico chegue antes da lógica. A maioria dos motoristas conhece apenas uma ideia para emergências: manter o bot de partida parada, pressionado por alguns segundos, e forçar o desligamento do motor. Mas, em um veículo em movimento, isso pode criar um segundo problema. Dependendo do carro e das circunstâncias, desligar o motor incorretamente pode afetar a assistência da direção, a assistência da frenagem ou a estabilidade geral do veículo, justamente no momento em que você precisa de controle máximo. É por isso que os motoristas bem informados se lembram primeiro da sequência mais segura, neutro. Antes de mais nada, neutro, quando a transmissão é colocada em ponto morto, a potência do motor é desconectada das rodas. O carro deixa de se mover para frente por meio de propulsão. Isso proporciona ao motorista uma vantagem crucial. O controle retorna imediatamente à direção, à frenagem e ao posicionamento na estrada, sem que o motor continue a impulsionar o veículo. A partir daí, uma vez que o carro esteja estabilizado e a potência não esteja mais sendo transmitida para a transmissão, o motor pode ser desligado de forma mais controlada, se necessário, enquanto o veículo é conduzido com segurança para o acostamento. Essa sequência é importante, porque uma emergência não se resume apenas a desligar o motor. Trata-se de manter a capacidade de dirigir, para frear, para guiar o veículo, manter a calma tempo suficiente para parar em segurança. E a tragédia é que a maioria dos motoristas nunca ensaia isso mentalmente. Eles presumem que darão jeito se o momento chegar. Mas sob pressão, as pessoas não conseguem estar à altura da situação. Eles recorrem ao que já sabem. Isso significa que, se você não aprender a sequência com antecedência,
terá muito menos probabilidade de executá-la corretamente quando realmente importar. Esse conhecimento não custa nada. Aprende-se em 1 minuto. No entanto, para muitos proprietários, ninguém nunca explica isso até que eles ouçam falar de um incidente no noticiário ou se deparem com isso por acaso. Isso nunca deveria acontecer, porque conhecimento sobre emergências não é opcional. Encerramento final. Todas essas funções apontam para a mesma verdade incômoda. Seu carro é mais inteligente do que a maioria dos motoristas aprendeu. Os engenheiros incorporaram mais proteção, mais feedback e mais lógica de autopreservação do que a maioria das pessoas jamais utiliza. Os sistemas já existem, os benefícios são reais, mas o proprietário médio dirige durante anos sem ativá-los, verificá-los ou compreendê-los. É assim que custos evitáveis se tornam normais. Uma bateria descarregar prematuramente dá a sensação de azar. O desgaste do motor é mais rápido e parece inevitável. O consumo de combustível continua pior do que deveria e parece ser permanente. Uma falha simples se transforma em um diagnóstico pago e parece rotina. Um procedimento de emergência permanece desconhecido até o dia em que se torna necessário. Nada disso deveria ser normal, porque as soluções não estavam faltando. Eles estavam escondidos à vista de todos, integrado ao veículo. A espera por sequências de botões, hábitos, de estacionamento configura de menu e pequenos comportamentos que levam segundos, mas influenciam anos de propriedade. Os mecânicos japoneses já sabem há muito tempo que o conserto mais barato é aquele que se previne, que a durabilidade a longo prazo é moldada pela rotina, que o proprietário que aprende a usar os sistemas de proteção do carro quase sempre gastará menos do que aquele que espera pelos sintomas. E agora você também sabe. Então, da próxima vez que você deixar seu carro estacionado por vários dias, pense no consumo da bateria. Da próxima vez que você ligar o motor frio, pense naqueles primeiros segundos. Na próxima vez que algo parecer um pouco estranho, lembre-se de que o carro pode já estar tentando lhe dizer algo. Na próxima vez que você olhar os números de consumo de combustível, pergunte-se se o seu carro não estava lhe dando dicas o tempo todo. E da próxima vez que você pensar em segurança, certifique-se de que a neutralidade vem à mente antes do pânico. Porque o que gera economia a longo prazo raramente é algo drástico. Raramente é complicado. E quase nunca é caro. Geralmente é um hábito, uma sequência, um cenário, uma função que nunca lhe foi revelada. 5 funções ocultas, sem custo adicional. Não são necessárias ferramentas especiais, sem necessidade de agendamento, sem upgrade, apenas conhecimento. E quando você percebe que esses problemas existem, para de dirigir como alguém que espera pagar por consertos evitáveis. Começa a dirigir como alguém que entende que o carro foi projetado com muito mais inteligência do que o processo de entrega jamais se preocupou em explicar. Se isso lhe abrir os olhos, compartilhe com alguém que ainda pensa que todo problema em um carro caro começa com azar. Às vezes, começa com a falta de informação. E às vezes, o problema já está no carro desde o primeiro dia, esperando o motorista finalmente descobri-lo.